Há uma logia no Evangelho de Tomé que teólogos ortodoxos citam em artigos acadêmicos, traduzem em conferências fechadas, debatem em seminários, mas nunca pregam do púlpito, não porque seja difícil de entender, não porque precise de contexto especial, mas porque é simples demais. Tão devastadoramente simples que, se levada ao pé da letra, destruiria completamente a doutrina da salvação futura, da redenção através de sacrifício alheio, da necessidade de crer em evento histórico distante para escapar de condenação eterna. A logia é a 111, e quando foi descoberta intacta em Nag Hammadi, em 1945, causou silêncio constrangido entre estudiosos que passaram décadas tentando enquadrá-la, suavizá-la, transformá-la em metáfora. Mas o texto copta não deixa espaço para suavização. Jesus diz com clareza que nenhuma hermenêutica conseguiu obscurecer. Os céus passarão, e o que está acima deles passará. Mas aquele que vive do vivente não verá morte. Lê isso novamente. Devagar. Os céus passarão. Não são eternos. Não são destino final. São transitórios como tudo mais. E salvação não é ir para os céus após morte. É viver do vivente agora. E quem vive assim não vê morte. Não no sentido de que corpo não morre, mas no sentido de que identificação com o que morre cessa, e o que nunca nasceu é reconhecido. E se isso for verdade, se salvação não é sobre futuro, mas sobre presente, se não é sobre crença, mas sobre vida, se não é sobre escapar de morte, mas sobre reconhecer o que nunca nasceu, então toda a estrutura que vem de salvação futura, mediante crença presente, está vendendo algo que não pode ser comprado, porque o que já está aqui não precisa ser conquistado, precisa apenas ser vivido. O Evangelho de Tomé foi descoberto em dezembro de 1945, quando camponeses egípcios, procurando fertilizante, quebraram um jarro de cerâmica perto de Nag Hammadi e encontraram 13 códices coptas contendo 52 textos gnósticos. Entre eles, 114 logias atribuídas a Jesus, sem narrativa de nascimento, sem relato de milagres, sem descrição de crucificação ou ressurreição física, apenas palavras, ditos nus. E esses ditos, quando lidos sem filtro doutrinário, revelam algo que a ortodoxia passou 2000 anos obscurecendo: que Jesus não veio oferecer salvação futura através de sua morte. Veio apontar para a vida presente através de reconhecimento do vivente. Não veio morrer por teus pecados, veio mostrar que identificação com o que morre é o único pecado real. E isso, compreendes? Não pode ser vendido como produto religioso. Não pode ser controlado por instituição. Não pode ser transformado em crença que confere salvação, porque vida do vivente não é crença. É experiência direta de que há algo em ti que nunca nasceu e, portanto, nunca morrerá. Guarda isso, porque em instantes vais perceber por que essa logia nunca aparece em sermões sobre salvação. Nunca é citada em evangelizações sobre céu e inferno. Nunca é ensinada em catequese sobre redenção. Porque há diferença entre religião que promete salvá-lo no futuro, mediante crença agora, e ensinamento que aponta para o que já está salvo, porque nunca esteve perdido. Se reconheces que chegaste até aqui porque algo em ti sempre desconfiou da lógica de salvação futura, sempre sentiu que havia algo incompleto na ideia de que Jesus morreu para que tu acredites e vás para o céu depois que morreres, algo que não explicava o agora, o presente, a vida que está acontecendo enquanto esperas por salvação que virá. Inscreve-te agora e deixa teu like como sinal de que aceitas examinar o que foi descoberto, mas cuidadosamente reinterpretado para não desmantelar a doutrina da salvação diferida. Porque o que segue não é negação da cruz, é questionamento de para que a cruz realmente apontava. A logia 111 não está isolada. Ela é culminação de padrão que atravessa todo o Evangelho de Tomé. Logia 1. Aquele que encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. Não diz: aquele que acreditar nestas palavras irá para o céu. Diz: aquele que encontrar interpretação, que compreender,
que experienciar diretamente o que está sendo apontado, não provará morte, porque terá reconhecido o que nunca nasceu, e o que nunca nasceu não pode morrer. Logia 18. Os discípulos disseram a Jesus: fala-nos sobre nosso fim, como será? Jesus disse: descobristes o começo para que pergunteis sobre o fim? Porque onde está o começo, ali estará o fim. Bem-aventurado aquele que permanece no começo, pois conhecerá o fim e não provará a morte. Não responde sobre fim futuro, redireciona para começo presente, e diz: quem permanece no começo, no que estava antes de nascimento, no que é anterior a tempo, no vivente que nunca começou, conhecerá fim sem provar morte. Porque reconhecerá que começo e fim são apenas conceitos sobre o que nunca começou nem terminará. E então logia 59. Cuidai do vivente enquanto viveis para que não morrais e queirais vê-lo sem poder. Isto é urgência. Não diz: esperai morrer para ver Deus. Diz: cuidai do vivente agora, enquanto vives, porque se esperares até morte física para buscar, não poderás. Porque o que é buscado após morte já não será vivente. Será projeção, memória, conceito. Vivente só é reconhecido vivamente. Agora, aqui, em vida. Isso parece detalhe teológico, até perceberes o que isso muda em ti. Porque se salvação não é evento futuro, mas reconhecimento presente, se não é sobre ir para o céu, mas sobre viver do vivente aqui, então questão deixa de ser no que devo acreditar para ser salvo e passa a ser do que estou vivendo agora. E segunda pergunta não pode ser respondida por padre, não pode ser mediada por sacramento, não pode ser satisfeita por crença em dogma, porque é pergunta sobre vida atual, sobre fonte da qual bebes, sobre identificação presente. E quando estudamos contexto histórico, percebemos por que Evangelho de Tomé foi excluído do cânon. Não porque fosse tardio ou não confiável. Estudiosos datam composição entre 50 e 100 depois de Cristo, contemporâneo aos evangelhos canônicos, preservando possivelmente tradição oral independente e igualmente antiga. Foi excluído porque era incompatível com a Igreja, que estava construindo doutrina de salvação futura através de morte substitutiva de Cristo. Igreja onde fé é crença em evento passado que garante salvação futura. E Tomé apresenta a salvação como vida presente do vivente, não como crença em morte de Jesus, mas como participação na vida que Jesus vivia. Vida que não vê morte, porque reconhece o que nunca nasceu. No Concílio de Nicéia, em 325, convocado por Constantino para unificar doutrina e consolidar império, textos que ensinavam salvação presente através de gnose foram sistematicamente excluídos. Não por serem falsos, mas por serem incompatíveis com a estrutura que precisava de fiéis dependentes de salvação futura acessível apenas através de canais eclesiásticos controlados. E durante séculos, Tomé foi conhecido apenas por menções em textos que o condenavam. Até Nag Hammadi. Até que camponeses, sem saber o que faziam, desenterraram algo que a Igreja havia tentado manter enterrado. Mas ainda não chegamos à parte que realmente incomoda. A Logia 111 não apenas diz que quem vive do vivente não vê morte, diz que céus passarão. E isso é escândalo teológico, porque toda religião que promete salvação, através de ir para o céu após morte, está prometendo entrada em algo que, segundo Jesus no Evangelho de Tomé, é transitório. Céus não são morada eterna, são fenômeno cósmico que passará como tudo passa, e o que está acima deles, os planos espirituais, as hierarquias angélicas, as esferas celestiais, também passará. Tudo que é criado passa. E salvação que depende de entrar em algo criado não é salvação do que passa, é apenas deslocamento dentro do que passa. Mas aquele que vive do vivente não vê morte. Por quê? Porque vivente não é criado. Não começou. Não está sujeito a tempo, a espaço, a criação ou destruição. É o que é antes de qualquer céu ser criado e depois de qualquer céu passar. E viver do vivente não é ocupação futura, é reconhecimento presente. É notar que há algo em ti que testemunha pensamentos, mas não é pensamento. Que testemunha emoções,
mas não é emoção, que testemunha vida e morte, mas não nasce nem morre. E quando vives do vivente, quando identificação primária é com isso em vez de com corpo-mente que nasce e morre, morte é vista, mas não é provada. Porque aquilo que vê não pode ser tocado pelo que vê. Sentes o tremor? Não é heresia. É reconhecimento de que salvação como foi pregada. Acredite em Jesus para ir ao céu quando morrer. Pode não ser o que Jesus realmente ensinou. Pode ser interpretação posterior, construída por igreja que precisava de controle sobre salvação. E Jesus, em Tomé, aponta para algo que não pode ser controlado, para vivente que não precisa de igreja para ser acessado, para vida que não vê morte porque reconhece o que nunca nasceu. Talvez isso soe familiar demais. Talvez em algum momento quieto tenhas pressentido que salvação não poderia ser apenas sobre futuro, que tinha que haver algo sobre agora, sobre vida presente, sobre reconhecimento do que nunca morre porque nunca nasceu. Se algo em ti reconheceu isso, não expliques. Se quiseres, deixa nos comentários apenas "eu vi", porque a linhagem subterrânea que nunca esperou por céu futuro, sempre viveu do vivente presente, sempre soube que salvação é sobre vida, não sobre crença. E quando lemos Tomé sem lente que suaviza, quando lemos com atenção brutal ao que Jesus realmente diz, percebemos que ele não está criando religião de salvação futura, está dissolvendo medo de morte presente. Logia 85. Adão veio de grande poder e grande riqueza, mas não se tornou digno de vós, porque se tivesse sido digno, não teria provado morte. Adão, humanidade primordial, consciência original, veio de poder e riqueza. Tinha tudo, mas provou morte. Por quê? Porque não reconheceu o vivente, identificou-se com o criado. E identificação com o criado é provar morte. Não porque corpo não morre, corpo sempre morre, mas porque quando identificação primária é com corpo, morte de corpo é experimentada como morte de si. E isso é único pecado, identificação com o que morre, em vez de reconhecimento do que nunca nasceu. Logia 106. Quando fizerdes dos dois um, vos tornareis filhos do homem, e quando disserdes montanha, move-te, ela se moverá. Fazer dos dois um. Dissolver separação entre mortal e imortal, entre criado e vivente, entre aquilo que morre e aquilo que nunca nasceu. E quando dissolução acontece, quando reconheces que és filho do homem, manifestação do vivente, não apenas corpo mortal, montanhas se movem, não literalmente, necessariamente, mas metaforicamente, certamente, porque medo de morte move-se, ansiedade sobre futuro move-se, necessidade de salvação externa move-se, porque reconheceste que já vives do vivente. Já estás salvo, não no futuro. Agora, e se em algum momento da tua vida sentiste que doutrina de salvação futura, através de crença em morte substitutiva de Jesus, estava deixando vazio em ti, estava não tocando algo presente, algo vivo, algo que queria saber não sobre céu futuro, mas sobre vida agora. Escreve nos comentários, sempre soube, porque não estás sozinho nisso. A linhagem que atravessa séculos, reconhecendo o que Tomé preservou, que salvação não é destino, é vida. E vida não é futura, é presente. Então para. Apenas para por um momento. Fecha os olhos se estiveres confortável, ou deixa o olhar repousar sem fixar em nada. Respira. Não mudes nada. Apenas observa o ar entrando e saindo. Nesse espaço simples, sem Tomé, sem ortodoxia, sem doutrina de salvação, sem medo de morte. Talvez notes que há algo aqui que está consciente. Algo que testemunha respiração, mas não é respiração. Algo que estava aqui antes deste pensamento, e estará aqui depois deste pensamento. Algo que nunca nasceu com este corpo e não morrerá com este corpo. Vivente. Não como conceito teológico, mas como presença viva, como aquilo que está sendo agora. E talvez notes que vives disto. Sempre viveste, apenas não reconhecias. E não reconhecimento é único inferno. E reconhecimento é única salvação. Permanece aqui, sem buscar salvação futura,
apenas notando vida presente. Quando estiveres pronto, retorna. A logia 111, quando examinada no copta original, usa a palavra específica para vive. Não é sobre existir biologicamente. É sobre viver de zon ektou zontos, viver a partir de, extrair vida de, ter fonte em. E vivente não é Deus como entidade distante. É princípio vivo. Aquilo que vive, aquilo que nunca começou a viver, porque sempre viveu. E viver disto não é conquista espiritual futura. É reconhecimento presente de que já vives disto. Porque se não vivesses do vivente, não estarias consciente agora. Consciência mesma é evidência de que vivente está aqui. E o único trabalho espiritual real não é alcançar vivente no futuro. É reconhecer vivente no presente. E isso encontra eco em tradições que a ortodoxia nunca controlou completamente. Mestre Eckhart, no século XIV, pregava que há algo na alma que é incriado, que nunca nasceu, que não pode morrer. E foi julgado por heresia post-mortem. Não porque estava errado, mas porque estava certo de forma que tornava a salvação futura opcional. No Vedanta Advaita, moksha não é ir para lugar especial após morte. É reconhecimento presente de que Atman, testemunha consciente, nunca nasceu e, portanto, nunca morrerá. No Zen, iluminação não é conquista futura. É reconhecimento de que sempre estiveste iluminado, apenas não notavas. No sufismo, Ibn Arabi ensinava que morte não é fim, é passagem. E o que passa na morte é apenas o que nasceu. O que nunca nasceu não pode passar, todos apontando para o que Tomé preservou, que salvação não é evento futuro dependente de crença presente. É reconhecimento presente do que nunca esteve perdido, porque nunca nasceu. Mas há algo que preciso te dizer antes de chegarmos ao centro disso. Algo sobre por que a Igreja construiu doutrina de salvação futura em vez de ensinar vida presente do vivente. Porque talvez tenhas vindo aqui pensando que foi maldade institucional, desejo consciente de controlar através de medo. E talvez haja algo disso. Mas há também algo mais humano, algo mais universal. Reconhecimento de que já vives do vivente, de que já estás salvo, de que não há morte real para o que nunca nasceu. É perturbador. É perturbador porque remove esperança de salvação futura. E esperança, mesmo quando falsa, é psicologicamente mais confortável que reconhecimento presente. Porque esperança permite projetar completude para o futuro. Permite viver em falta agora, acreditando que será preenchida depois. E Igreja, honestamente talvez, ofereceu estrutura para gerenciar essa tendência humana de projetar. Ofereceu salvação futura através de crença presente. E isso serviu. Por séculos, ajudou milhões a encontrarem esperança, comunidade, significado. O problema não foi oferecer esperança, foi transformar esperança em necessidade permanente. Foi manter fiéis eternamente, esperando por salvação futura, nunca reconhecendo salvação presente, dependentes de próximo sacramento, próxima confissão, próxima intervenção externa que garantisse que, ao morrer, iriam para céu. E Tomé, com logia devastadoramente simples, aquele que vive do vivente não verá morte. Destrói toda essa estrutura, não por atacar, mas por apontar para o que torna a estrutura opcional, para vivente que não precisa de igreja para ser vivido, para salvação que não é futura, mas presente, para a vida que não vê morte porque reconhece o que nunca nasceu. Mas há algo que não está em nenhum manuscrito, nem nos códices de Nag Hammadi, nem nas 114 logias de Tomé, nem em qualquer texto antigo. Porque verdadeiro vivente do qual Tomé fala não está em palavras escritas, está sendo agora, em ti. Cada resistência que sentes ao ouvir que já estás salvo, cada voz que diz, mas não sinto salvo, ainda peco, ainda tenho medo de morte. Essa voz não está dizendo verdade sobre vivente em ti, está descrevendo identificação com mortal, está descrevendo foco em corpo-mente que nasce e morre em vez de reconhecimento do que testemunha corpo-mente, mas nunca nasce nem morre.
Todos os manuscritos enterrados, todos os textos excluídos, Tomé sendo arquivado, Eckhart sendo condenado, místicos sendo silenciados. Nenhum deles estava protegendo informação secreta sobre ritual de salvação. Estavam protegendo o reconhecimento de que salvação não precisa de ritual, não precisa de futuro, não precisa de crença em morte substitutiva, porque vivente já está aqui, vida já está presente, e único inferno é não reconhecer isso, e único céu é reconhecer. E talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui para aprender sobre evangelho antigo. Vieste porque algo em ti está cansado de esperar por salvação futura, cansado de viver em medo de morte presente, cansado de acreditar que precisas morrer para ser salvo, quando há suspeita, a intuição, a pressão de que salvação não é sobre futuro, mas sobre agora, não é sobre crença, mas sobre vida. Não é sobre morte de Jesus há 2000 anos, mas sobre vivente aqui e agora. E no momento em que logia aquele que vive do vivente não verá morte, deixa de ser frase em manuscrito antigo e se torna descrição técnica do que está acontecendo agora. Consciência que testemunha, vivente que está vivo, vida que não vê morte, porque reconhece o que nunca nasceu, não há retorno, porque provaste. E sabor de vida presente, uma vez conhecido, torna impossível retornar à crença em salvação futura que requer morte presente. E se durante tua vida aprendeste que és pecador condenado à morte, que Jesus morreu para te salvar, que precisas acreditar nisso para ir ao céu quando morreres, que salvação é evento futuro dependente de crença presente. Talvez seja tempo de perguntar, e se Tomé estiver certo? E se salvação não é futura, mas presente? E se não é sobre acreditar, mas sobre viver? E se Jesus não morreu para que acredites e vás ao céu, mas viveu para mostrar que há algo em ti que nunca morre porque nunca nasceu? E se única morte real é identificação com o que morre? E se única salvação real é reconhecimento do que nunca nasceu? Lembras da logia 111 descoberta em Nag Hammadi? Os céus passarão, e o que está acima deles passarão. Mas aquele que vive do vivente não verá a morte. Talvez estejas começando a compreender que Jesus não estava prometendo levar-te a céu que passa. Estava apontando para vivente que não passa. Não estava oferecendo salvação futura. Estava revelando vida presente. E vida presente não requer crença em evento passado. Requer apenas reconhecimento do que está aqui agora. Vivente vivendo, consciência consciente, testemunha testemunhando. E quando o reconhecimento acontece, quando a identificação muda de mortal para vivente, morte é vista, mas não é provada. Porque aquilo que vê não morre, nunca nasceu, sempre esteve, sempre estará. E agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser teologia e se torna reconhecimento, onde Tomé e ortodoxia e salvação futura se dissolvem e resta apenas isto. Esta vida que está viva agora, este vivente que está consciente agora, este reconhecimento de que aquilo que está consciente nunca começou e, portanto, nunca terminará, que nunca nasceu com corpo e, portanto, não morrerá com corpo, que é anterior a céus e posterior a céus porque não é criado. Talvez notes que medo de morte move-se. Não porque morte não acontecerá, corpo morrerá, mas porque reconheceste que tu não és apenas corpo, vives do vivente, sempre viveste, apenas não reconhecias. E não reconhecimento gerava medo, e medo gerava busca por salvação futura, e busca por salvação futura impedia reconhecimento de salvação presente. Mas agora que reconhecimento aconteceu, mesmo que parcialmente, mesmo que por momento, céus podem passar. O que está acima pode passar, porque tu vives do que não passa. Nos comentários, não precisa explicar teologia. Teologia não salva. Vida salva. Se quiseres, deixa a palavra símbolo. Pode ser vivo, pode ser vivente, pode ser aqui. O silêncio. Porque estas palavras não são para mim, são para ti.
São tua confirmação de que algo foi reconhecido, de que salvação não é mais crença futura, é vida presente. E vida presente não pode ser explicada, apenas vivida. Inscreve-te, porque seguiremos examinando textos que não prometem salvação futura, mas apontam para a vida presente. E compartilha este vídeo com aqueles cuja alma cansou de esperar por céu e está pronta para reconhecer vivente. Não porque precisem acreditar em Tomé, mas porque talvez reconheçam que Jesus não criou religião de salvação após morte. Apontou para a vida que não vê morte. E o que apontou não era exceção nele. Era possibilidade em todos. Possibilidade que Tomé preservou. Possibilidade que ortodoxia transformou em crença futura. Possibilidade que está disponível agora, aqui como vivente que vive, como vida que não vê morte, porque reconhece o que nunca nasceu. Em Nag Hammadi, onde jarros guardaram o que Império tentou enterrar, nas palavras de Tomé que registrou, o que ortodoxia transformou em salvação futura, na logia 111 que diz com clareza brutal que aquele que vive do vivente não vê morte, e aqui, neste momento, nesta respiração, onde vivente está vivo agora, onde vida está presente agora, onde salvação não é destino futuro, mas reconhecimento presente, não através de crença em morte substitutiva, mas através de vida do vivente, não através de esperar ir ao céu que passa, mas através de reconhecer o que não passa. Vives do vivente, sempre viveste, e aquele que vive do vivente não vê morte. Não porque corpo não morre, mas porque reconhece o que nunca nasceu. E o que nunca nasceu não pode morrer. E reconhecimento disso não é salvação futura, é vida presente. E vida presente não pode ser adiada, apenas vivida. No silêncio onde vivente nunca deixou de viver, onde morte nunca tocou o que nunca nasceu, onde céus podem passar, mas tu permaneces, porque vives do que não passa.